Boa tarde a todos que estão participando deste nosso evento. É um grande prazer, como sempre, participar de um evento com a nossa grande parceira aqui, a Dizal. Um grande prazer também falar com vocês hoje, nessa tarde, e debater um pouquinho um assunto que é tão importante, que tem se tornado tão importante. Oi, Ricardo, você conseguiu fazer parte? Que delícia te ver aqui, meu amigo. É sempre bom, né? Eu conheci o Ricardo em um desses coisas que a Dizal proporciona pra gente. Em uma dessas conversas que eu sempre dou e virou um amigo, né? Então eu espero que isso aconteça também com quem esteja participando aqui. Eu sempre sou muito acessível e sinto muito à vontade para lidar com isso e com vocês. Adoro conversar com o pessoal, adoro bater um papo. Que bom, Ricardo. Depois a gente precisa conversar, né? Faz tempo que a gente não conversa. Então vamos lá. Então vamos falar da importância do fake news. Para quem não me conhece, meu nome é Carla. Eu trabalho na Universidade de Surrey e eu tenho a startup Educantes, que é uma startup de treinamento de professores de línguas, tecnologia e educação. Depois eu falo um pouquinho para vocês. Boa tarde de São Carlos. Que delícia, Márcia. Eu estou fazendo um curso na UFSCar. Então, para você saber, adoro São Carlos, mas é online. Então, vamos lá. Então, sem mais adendos, vamos começar a pôr a mão na massa. Para quem nunca participou das minhas palestras, das nossas conversas, na verdade, eu quero sempre ouvir de vocês, então prepare-se para participar bastante. Então, eu quero que vocês foquem nessa imagem aqui. Então, nós temos 3 amigos, né? Um fala, olha, uma reportagem no YouTube dizendo que haverá uma invasão alienígena e as escolas serão fechadas. Olha, eu já passei por alguns alunos no decorrer da minha carreira que acho que adorariam essa notícia. Estranho? Não disse nem o dia, nem o horário, nem onde vai acontecer. Acho melhor compartilhar nas redes sociais. Então, na opinião de vocês, é uma história verdadeira ou falsa? Quero ouvir vocês. Vamos começar a debater. Olha que delícia. Fake. Muito bem, Regina. Mais alguém? Falsa. Muito bem. Mais alguém? Vamos lá, gente. Começar a pôr a mãozinha na massa. Falsa. Muito bem. Então, acertou realmente, né? Quem disse falsa. Então, o João, né, nós demos o nome de João para o participante, que achou que se tratava de uma fake news. Mas você realmente sabe como distinguir esse tipo de notícia? Porque às vezes é difícil, eles fazem um bom trabalho, né? Às vezes realmente é muito difícil. E eu tenho certeza que aqui, pelo menos quem está participando já ouviu falar, né, do fake news. Mas vocês sabem da relação do termo curadoria e fake news? Alguém pode me dizer, mais ou menos, que ideia tem, como funciona, o que vocês acham? Qual que é a relação de curadoria e fake news? Vocês já pararam para pensar? Alguém sabe o que é curadoria? Então, curadoria é um termo, né, que nós pegamos, então, da ideia de curador de museu. Então, o curador, como a Selma mesmo está dizendo, seleciona conteúdo. Esse conteúdo pode ser tanto digital, né, quanto conteúdo. Professor mesmo, nós somos curadores de uma certa forma quando nós preparamos as nossas aulas. Então, o curador, ele seleciona. Então, o professor curador, vem da ideia do curador de museu. O que um curador de museu faz? Ele arquiva, ele seleciona, né, o que vai passar para quem vai na mostra, né? Então, por exemplo, uma mostra do Egito vai ter coisas sobre o Egito. Uma mostra sobre a Roma Antiga, coisas sobre a Roma Antiga. Então, é uma pessoa que seleciona e que cria, que desenvolve a mostra. Na educação,
A ideia do professor curador é aquele que aplica as estratégias necessárias para verificar se a informação que ele usa é real ou não. Até pouco tempo, bom, pouco tempo na realidade não, porque a internet ela já é de uma certa idade, mas quem se baseava só em livros é muito mais fácil, né, porque o livro tem aquela responsabilidade, então as chances de você usar um livro e a informação não ser verdadeira é muito baixa. Já hoje em dia nós usamos a internet para tudo, mesmo antes da pandemia, tá, gente? Eu não tô, óbvio que a pandemia fez quase como colocou um magnifier, né, um zoom nisso e aumentou muitas proporções, mas mesmo antes, várias vezes eu já usei várias atividades e uso na minha aula que são online, que eu verifico online, né? Hoje é muito difícil alguém fazer, inclusive, uma pesquisa, ir em biblioteca, você usa o site da biblioteca. E por que é importante o papel do professor nesse contexto? Porque cabe ao professor ensinar o aluno a ser crítico, a reconhecer mensagens falsas de mensagens verdadeiras, né? Principalmente quando nós usamos a internet. Olá, bem-vinda. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, o que é o fake news? Então, eu vou usar um pouco da literatura, né, para nos dar uma base nisso. Então, aqui nós temos dois autores e eles definem, então, né, o Alcott e o Gendon definem que as fake news são sinais distorcidos e desconectados da verdade. Até uma parte pode até ser verdade, mas ela é distorcida para melhor, enfim, desenvolver a tese que eles querem defender na fake news. São artigos ou informações com características de notícia, elas realmente parecem notícia, elas realmente podem pegar a gente, assim, se estamos despreparados, algumas são bem complexas e são realmente difíceis de serem identificadas. E, enfim, e essas notícias, então, são intencionalmente falsas. E elas têm uma intenção deliberada de enganar o leitor. Na verdade, isso é um grande problema hoje para a mídia atual, né? Não só, mas também para a política, para a educação, para várias coisas. Então, Carla, tudo bem. Como que começou essa história de fake news? Isso começou ontem? É nova? É relativamente nova. Então, esse termo, ele realmente ganhou força, ficou conhecida nas eleições, né, do Donald Trump. Então, isso é nas eleições de 2016, já faz um tempinho. E quando algumas mensagens, algumas notícias sobre a candidata da oposição, a Hillary Clinton, foram disseminadas e elas não eram verdadeiras. Então, aí foi quando nós, então, tivemos pela primeira vez, né, o contato com as fake news. E por que nós precisamos debater isso? Porque com o avanço da tecnologia e a velocidade com que as notícias percorrem o mundo, é fato que nós somos bombardeados com várias coisas. E com consequência, inclusive a mídia, às vezes eles têm menos tempo para verificar, né, principalmente as coisas online. As coisas impressas, elas têm uma verificação um pouquinho melhor. E aí, a credibilidade, como consequência, a credibilidade das notícias, elas têm decaído, porque você nunca sabe o que é verdadeiro, o que é falso, né? Então, é muito comum nos depararmos com notícias falsas. Mas pare e pense, então, agora no impacto que as fake news têm no nosso cotidiano. Então, aqui nós vamos falar de uma pesquisa que foi feita na MIT. Olha só que legal.
Em inglês existem o que o Bruno colocou, disinformation, misinformation, malinformation, são informações falsas e a outra tem a intenção de causar o mal. Temos isso em português? Temos também, tá? Alguns termos, eles ainda são usados em inglês por conta da novidade, né? Eu espero que talvez elas sejam traduzidas ou se tornem empréstimos. Mas então, voltando para a história da MIT, então, com esse boom, né, das eleições de 2016, então a MIT, né, o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, ela começou, então, a estudar sobre fake news. E eles viram que 70% das notícias vinculadas no Twitter tem chance de serem vinculadas, que quando nós trabalhamos no Twitter, que 70% das notícias, as chances de serem compartilhadas no Twitter, as chances delas serem falsas são maiores do que uma notícia verdadeira. Pensa, vocês já pararam para pensar nisso? 70% do que nós lemos no Twitter, do que nós compartilhamos no Twitter. As chances de serem compartilhadas aumentam se elas forem fake news. Mas por que isso? Né? Por que será que aumenta? Nesse mesmo estudo, eles mostraram que a notícia falsa demora 6 vezes menos para atingir 1.500 pessoas do que as verdadeiras. Mas por quê? O que será que tem nela? Será que eles passam mel? Eu sou fanática por chocolate. Será que eles passam chocolate, então? O que é que causa isso, essa paixão, esse sucesso da fake news, né? Então, é isso, justamente isso, que nós vamos conversar hoje. Então, sabe-se, é fato, que as notícias vinculadas nas mídias sociais, nós somos bombardeados, né? E com o objetivo de informar e ampliar a quantidade de informação, ela acaba, às vezes, a pessoa ela fica tentada por reproduzir o conhecimento sobre a notícia vinculada. E, às vezes, a notícia chama tanta atenção que ela vai para o nosso coração mesmo, ela vai numa coisa irracional. E aí nós acabamos por compartilhar. Mas por que isso acontece? Isso tem a ver com o nosso nível cognitivo. Então, é óbvio que nós precisamos trabalhar com o nosso nível cognitivo para que possamos, então, aumentar a nossa reflexão e a criticidade, né? Então, nós precisamos ser conscientes do nosso papel crítico, do nosso papel de criticar e de duvidar de tudo que lemos. Hoje em dia, eu duvido de tudo. Precisamos ser pesquisadores. Geralmente, pesquisadores duvidam de tudo. Como o Platão dizia, que é uma coisa que eu tento sempre seguir nos meus estudos e na minha carreira, a única coisa que eu sei é que eu não sei. Então, pesquise, procure. Se é uma coisa que chama muito a atenção, vai no Google, procura. Será que outros meios falaram? Será que a BBC mencionou? Será que a Globo mencionou? Será que o Estadão, a Folha? Porque geralmente quando é uma coisa muito bombástica, todo mundo menciona. Aqui no Brasil, por exemplo, esse debate da fake news ganhou um destaque relativo quando o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB-PR, propôs um projeto de lei que prevê criminalizar a divulgação e o compartilhamento de informação, desse tipo de informação incompleta, na rede mundial de computadores, na World Wide Web, na WWW. Lembremos que hoje no Brasil nós não temos uma legislação que realmente verifique, que fiscalize coisas virtuais. Por isso, talvez também a importância de termos algo. E
Enfim, por que tanto debate? Por que tanto furor, né? Porque os efeitos deste tipo de desinformação nos seca no nosso dia a dia. Eu tenho certeza, porque eu já passei por isso, eu conheço todo mundo que já passou também, eu acho que isso é uma coisa humana, que você conhece ou já passou pela experiência de receber ou repassar uma notícia no celular, e a notícia é tão bombástica, você fica tão animado, que você nem checa a fonte. Você fala, nossa! E passa. É natural, nós fazemos isso. Isso é uma reação inconsciente, cognitiva. Mas ao fazermos isso, nós corremos o risco de passar adiante uma fake news. E é por isso que é muito importante aprendermos a interpretar corretamente esse tipo de informação. Então, vamos lá. Aqui até a Nakai fala, desinformação deveria ser criminalizado, digo, no Código das Leis Digitais. Estão trabalhando para que isso seja, tá? Ainda não existe uma lei, mas espero que no futuro isso ocorra. Então, voltando para a nossa pesquisa, né, da MIT, para o artigo. Então, essa pesquisa, eles analisaram os pesquisadores 4,5 milhões de vezes, né, que as notícias eram compartilhadas, eles perceberam que 4, milhões de vezes por cerca de 3 milhões de usuários, de 2006 a 2017, ao analisar essas notícias, que essas notícias eram falsas. E que essas notícias falsas tinham um maior alcance. E elas eram repassadas mais rapidamente, como nós já falamos nos slides atrás. Tá? Então, por quê? Bom, primeiro, sucesso. Né? Então, o estudo mostrou, perdão, que o sucesso, né, como ele aparece, como ela é vendida, porque eles vendem bem a fake news. O fator novidade, as informações inusitadas ou aparentemente inéditas fazem com que seja quase uma reação de um chocolate para um chocolatra como eu. Você não consegue resistir. Além disso, tem toda a parte linguística por trás disso. Então, as palavras usadas na construção do texto evocam, sim, mais emoção do que talvez um texto jornalístico que siga o lead. Porque não sabe o lead, é o primeiro parágrafo que resume tudo da notícia, que é para chamar a atenção do leitor e que responde quando, onde, por quê, quem. E, enfim, talvez no jornalismo ele não seja tão chamativo, né? Por ter justamente que passar todas essas, enfim, por ter que responder a todas essas perguntas. Olha aqui, a Mirelle fala, a fake news que disponibilizam um link com a cara de um link de fonte fidedigna. É verdade. Uma vez, tinha um que era a cara da BBC. Eu fiquei pasma. No curso que eu estou preparando sobre fake news, eu tenho até uma foto dele. Então, nós precisamos, então, prestar atenção no texto, né? Porque elas evocam emoção. Não tem problema, Israel, não tem problema, é importante que você está aqui. Então, traz indignação. Mas você sabe como distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira? Porque até agora a gente falou que é fake news, né? Falou o que a gente tem que fazer e tal. Mas e aí? Né? Bom, aqui nós temos um quadro do que caracteriza uma fake news. Então, é uma ação deliberada. Então, trata-se de uma ação planejada visando objetivos específicos. Até aí, se a gente parar para pensar, um artigo também pode ser assim. Então, vamos deixar em aberto. O uso de redes sociais. Então, diante do alto poder de disseminação, as fake news são replicadas via as redes sociais. Sim, isso é fato. Por exemplo, eu
sempre duvido de mensagens passadas pelo WhatsApp. Por quê? Porque as grandes mídias não passam mensagem pelo WhatsApp, elas usam os sites dela. Você pode, enfim, no Instagram, no Face, você tem até as páginas da BBC, da Folha, enfim. Mas no WhatsApp, não. Então, eu sempre... Sabe quando você fica com o pezinho já atrás? Então, isso também passou pelo WhatsApp, eu já olho, já vou ver, né? Porque eu falo assim, não sei, vamos procurar. Principalmente quando é muito bombástico. Imagem enganosa. Então, se apresentam como notícias genuínas e atraem a curiosidade do público. O texto, em termos linguísticos, é excelente. Ele chama a atenção, é um texto de um teor publicitário que é impressionante. Essas pessoas deviam trabalhar como publicitários, elas iam ganhar muito dinheiro. Sim, Ricardo, o WhatsApp é o principal propagador, infelizmente. Por isso que eu falei que eu fico meio assim, né? Não sei, eu preciso ver se realmente isso é real. Resultado danoso. Geralmente, se é alguma coisa que fala mal de alguém, que fala mal de algum produto, aí eu procuro, né? Porque geralmente na mídia, a não ser que seja uma coisa muito, por exemplo, vazamento nuclear ou alguma coisa muito bombástica, é difícil você ver hoje em dia, né, na mídia real. Então, tudo bem, a gente falou de algumas características, mas vamos entender também o outro lado. Então, por que as fake news são... Olha só que interessante, desculpa interromper. A Selva falou, olha, algumas imagens são manipuladas de forma grosseira. É verdade, algumas são mesmo... Me dão nojo, né? Então, os motivos para que essas fake news sejam criadas, elas são diversas. Aqui eu só coloquei alguns, tá? Os autores das notícias podem criar manchetes absurdas com o intuito de atrair pessoas para sites, para faturar com publicidade digital. Às vezes isso pode acontecer. Pode ser porque tem a competição entre companhias, empresas, na área farmacêutica, pode ser por problemas políticos, por rixa política, né? Pode ser criada para ser usada, a fake news ela pode ser usada para criar boatos, reforçar um pensamento por meio de mentiras. Então, às vezes, as pessoas podem usar para dar respaldo a algo que elas falam, falam assim, saiu em tal lugar, então eu estou certo, né? Para prejudicar pessoas, públicas ou não, pode também ser uma pessoa que não seja pública, e empresas. Está digitando ainda. Então, vamos lá. Então, vamos continuar com o nosso debate, então. E como que elas são disseminadas? Né? A gente também tem que pensar nisso. Então, óbvio que é tudo disseminado pela internet. A internet tem seus lados bons e ruins, tá, gente? Eu não tô falando deixe a internet para trás e abandone a internet da vida de vocês, porque isso é uma coisa impossível, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado. Então, como que funciona isso? Então, os programadores responsáveis pelas fake news, eles criam um robô. E esse bot, esse robozinho, ele fica a cargo de disseminar o link. Por isso que é tão rápido. Uma pessoa não conseguiria disseminar uma notícia tão rápida. Então, lembre-se do escândalo, né, do Facebook, que eles venderam informações e tal. Dentro das mídias sociais, eles conseguem, e isso é uma coisa que quem trabalha com marketing sabe. Isso é muito fácil, você pode ir na Google e, inclusive, comprar. Quando você vai fazer alguma propaganda no Instagram, o Instagram mesmo, ele vai passar a tua propaganda para as pessoas que tenham perfil
similar ao teu público-alvo. Isso é muito normal hoje nas mídias, no Face. Enfim, o problema é quando as pessoas, os detalhes, as informações delas são vendidas para alguém, né? Então, imagine então que essa informação, né, o robozinho pega essa informação e vê, nossa, a Carla gosta muito de chocolate, então eu vou falar que a Nestlé, na cidade de York, explodiu e que a cidade está cheia de chocolate. E vou mandar para ela porque ela adora chocolate, ela vai ficar doida com essa notícia, né? Então, é muito rápido e muitas pessoas recebem. É uma coisa quase sem controle, porque o robozinho ele é muito rápido. Outra coisa é o fato de ser na web, né? Então, os responsáveis pela disseminação da fake news, a maioria deles, eles trabalham em regiões da web que são ocultas. Por isso que é tão importante ter uma legislação que permita, que nos dê respaldo para cobrar, como o Facebook foi cobrado quando ele vendeu as informações, né? Então, isso ainda não tem no Brasil, mas nós precisamos de uma legislação que fale, olha, Facebook, você vendeu informação que você não pode. Olha, Facebook, não sei o quê. Ou, olha, pessoa que faz fake news. Se a gente pegar você, você vai para a cadeia. Tá? Isso, a impunidade e o problema de falta de identificação, esse problema tecnológico, deixam é quase como se aumentasse muito mais, então, esse problema. Porque muitas dessas pessoas, elas usam LAN houses, servidores fora do país, e é difícil de rastrear, principalmente se você não tem uma política para isso. Então, isso também é um agravante importante que a gente precisa levar em consideração. Tá, tudo bem, Carla, mas aí você falou que você ia falar de fake news e a educação. E até agora você falou o que era fake news, mas você não falou da educação. Por que falar de fake news é importante? Porque há sim suas coisas boas e ruins na BNCC, mas uma coisa boa dela é que ela traz esse debate de mídias, ela atualizou um pouco a educação. Então, se nós olharmos aqui, nós temos no documento da BNCC, que inclusive que eu linkei com essa coisa da pós-verdade, né, que foi mencionado até aqui, da desinformação, o conceito de desinformação e pós-verdade. Poderíamos dizer que também ocorre isso, pois o número de pessoas de pesquisas pode sim, na verdade os algoritmos, você pode usar algoritmo para tudo, como eu falei, é muito normal nós usarmos algoritmos na mídia, né? Nós temos o próprio Google que faz isso para gente. Se você trabalha com mídia, você sabe que o Google Analytics, ele vai analisar algumas coisas do público-alvo que você quer, que são coisas legalizadas, enfim, mas aqui a gente está falando, se o Google Analytics consegue fazer isso, qualquer pessoa que tenha o know-how para fazer isso, também consegue. Então, vamos para a BNCC, então. Então, com esse conceito, né, com essa necessidade de debate, com esse conceito de desinformação e pós-verdade, que acho que foi inclusive mencionado pelo Bruno, veio essa necessidade, então, de conversar um pouco sobre a cultura digital. E aí ela foi trazida, então, para a BNCC, e a BNCC fala, então, que o objetivo, né, na competência 5, é compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, inclusive as escolares. Então, aqui o papel do professor é ensinar o aluno a ser crítico, né? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. Assim, então,
exercendo um protagonismo, uma autoria na vida pessoal e na coletiva. Eu não tenho filhos, mas eu tenho filhos de amigas e sobrinhos, e é muito comum, às vezes, para reciclagem também. Olha, papai, aqui você não reciclou. A criança, ela cobra, né? E ela ajuda, ela serve quase como o grilinho falante do Pinóquio. Então, pense nisso, né? Nessa importância. E é claro que a gente precisa começar dos pequenos, né? De algum lugar a gente precisa começar. Mas aí como que a gente reconhece as fake news? Porque até agora a gente falou de tudo isso, viu algumas coisas. Então aqui eu proponho 8 passos. Então faça a primeira coisa, um estudo da fonte. Se é uma coisa assim meio estranha, desista. Leia todo o texto. O título, ele até pode ser atraente para chamar atenção, mas a história é completa? Será que segue aquela história do lead? Responde todas aquelas coisas? Onde, quando, por quê, quem? Às vezes não. Às vezes só foca em uma coisa. Ela é muito mais genérica. Pesquise quem é o autor. Será que esse autor é real? Né? Porque geralmente, na mídia real, o jornalista tem que colocar o seu nome. Busque fontes adicionais. Então, tudo bem, eu vi que explodiu a fábrica de chocolate da cidade de York, no Reino Unido. Será que isso é real? Então, vamos procurar na BBC? Vamos procurar nas mídias locais? Atente-se à data da publicação, porque pode ser que tenha até acontecido, mas tenha sido há 10 anos. E aí, será que é válido agora? Suspeite dos textos muito exagerados, daquelas coisas bombásticas. Sei lá, tipo, explodiu a fábrica de chocolate e agora todas as pessoas da Inglaterra estão recebendo chocolate de graça. Será que isso é viável? E as outras fábricas de chocolate, será que elas iam gostar disso? Atenção aos valores, leve em consideração os valores propagados na notícia, né? Ela pode mudar a sua opinião. Procure opiniões, converse com pessoas, é sempre bom debater. E são temas excelentes para a aula. Principalmente para quem dá aula de interpretação de texto, isso é excelente para você conversar com o seu aluno. Então, tudo bem. Então, a gente já viu como que funciona, a gente já viu a parte teórica, vimos quais são as principais características, como distingui-las. Tudo bem. Mas ainda tem o fato que nós falamos que realmente é muito difícil para as autoridades, principalmente no Brasil, identificar e punir. Então, como aqui eu frisei, que até foi mencionado nesse artigo dessas duas pessoas, do David e do Shutterstock, 2021, não ter uma legislação que sirva para punir as pessoas realmente faz com que se propague mais fácil. De novo, aqui acho que foi a Janak que comentou, é muito comum encontrar nos sites com os layouts, endereços parecidos. Eu também já falei que eu vi outro dia um parecidíssimo, eu jurava que podia ter sido feito pela BBC, com o mesmo layout. Aí depois você começa a ler, você começa a ver algumas coisas de diferentes e tal, né? Então, por quê? Porque todo cuidado é pouco. A gente precisa, sim, tomar cuidado, principalmente no nosso papel de educador, né? Porque nós temos um papel muito grande, que é a formação intelectual de um indivíduo. Então, quando nós repassamos alguma coisa para os nossos alunos, nós temos que ter certeza que o que repassamos é real. Que é aqui, né? Além disso, nós precisamos ensinar os mecanismos de checagem. Não é só falar assim, isso aqui é fake news, isso aqui não é. Tudo bem, mas e aí? Como que eu sei isso? Né? Então, você precisa compartilhar os sites, precisa compartilhar sites de checagem. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos vários sites, eu vou só mencionar alguns, que foram feitos
para checar a veracidade de fake news. Eles são super bacanas. Então, eles analisam a veracidade de notícias suspeitas, boatos, né, a chamada fact-checking. E algum desses sites, eu vou inclusive mencionar aqui. Então, por exemplo, Fato ou Fake, ele é excelente. Ele foi criado pelo Grupo Globo e ele verifica a veracidade das notícias mais acessadas na internet. Então, a apuração ela é feita com jornalistas da CBN, da Época, da Extra. Não estou falando que pode acontecer que haja problemas. Sim, por isso nós temos outros. Tem o Comprova também. Tem Comprova, trabalha com uma equipe de jornalistas. De novo, o foco é sempre trabalhar para verificar as declarações, as especulações. É um trabalho mesmo de pesquisador, de investigador. Okay? Tem vários outros. Esses só são 2. Então, agora vamos debater de novo. Então, aqui vamos ler essa seguinte frase que eu propus. Então, acadêmicos e jornalistas tendem a pensar na relação das pessoas com a informação como algo racional, que não é. Ele é extremamente emocional, como a gente já viu. Olha, o Grupo Globo depende, né? Na verdade, eu gosto muito da BBC, eu acho uma fonte muito boa. Foi só um exemplo. Para quem não sabe, eu tenho formação como jornalista, trabalhei na mídia também, e realmente é difícil a mídia que ela isenta, né, que você não passe um viés, né, uma intenção, porque escrever é isso, a gente acaba passando o nosso parecer também. Olha só, boato.org, que a Mirelle falou, que é outro ótimo site. Então, gente, pesquise. Não, se você não gosta da Globo, vai pesquisar no outro. Se você não gosta da Boato, vai pesquisar no outro. Mas pesquise em vários, porque não basta só você ir em um. Eu citei 2, mas tem muitos mais. No curso que eu tô montando, a gente menciona pelo menos 5. E dependendo do tipo de notícia, eu verifico nos 5, porque às vezes elas são muito bem feitas. Então, voltando à ideia aqui, então, os acadêmicos e jornalistas tendem a pensar na relação das pessoas com a informação como algo racional, o que não é, porque nós já vimos, a literatura, inclusive, fala sobre isso, que realmente não é, ela é extremamente emocional, ela trabalha com o nosso cognitivo. As pessoas consomem o conteúdo enganoso porque ele reforça suas próprias visões de mundo e faz com que elas se sintam conectadas com as outras pessoas. Não importa se é verdade ou mentira. Vocês já pararam para pensar? Isso é uma provocação minha para vocês, para a gente discutir. Né? Olha aqui eles estão passando mais algumas coisas, ó. Que é da CUNY. CUNY é boa, a universidade, né? A Universidade de Nova York é muito boa, tem vários outros, tá? Então, gente, o que é? E aqui? Vocês concordam com a Claire? Discordam? O que vocês acharam dessa citação dela? Vamos lá, gente, eu quero a participação de vocês. A Janak colocou um sorrisinho, isso quer dizer que você concorda? Mirelle, e aí? O que vocês acham? Bruno? Concordo, sim? Ok. Muito bem. É altamente emocional, tá, gente? Com toda certeza as pessoas preferem ler o que confirma suas presunções. É óbvio. Toda certeza, muito bem. Concordo, muito bem. Mais alguém antes que a gente mude de slide? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Bruno, agora ele parou de participar? O que vocês acham? Daniel, Donatella, vou começar a chamar os alunos que nem eu chamo na minha aula. Tá? Então, alguém está digitando? Vamos só esperar um pouquinho a resposta deles. Concordo completamente, Israel. Ok.
Depende da sua formação, dos seus valores, Darcy. Darcy, elabora um pouquinho isso porque eu achei bom. No nosso background é essencial. O Nearpod, muito bem, olha só que legal. O Israel está mencionando que existe uma atividade chamada Nearpod, que é uma plataforma que permite o professor criar apresentações e compartilhar na aula e monitorar os dispositivos dos alunos. Muito bem. Então, agora eu proponho a seguinte atividade para vocês. Vamos brincar. Então, cabe a vocês decidirem se essas duas manchetes aqui são verdadeiras ou falsas. Então, na primeira nós temos: como se formou nuvem de poeira que engoliu o interior de São Paulo. E adesivo para a pele é capaz de curar o diabetes. O que vocês acham? Quem acha que a número 1 é uma fake news? Quem acha que a número 1 não é? Quem acha que a número 2 é uma fake news? Quem acha que a número 2 não é? Então, a Janaína falou que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Terceira fake? Não tem terceira, é 2 e 1, Márcia. Ah, segunda fake, perdão. Não existem adesivos com substâncias naturais que curam diabetes. Muito bem. Então, a primeira é real e a segunda é fake. Então, acertou quem falou que a primeira é real e a segunda é fake. Eu, inclusive, vou tentar compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu vou mostrar para vocês, então, né? Para vocês, então, aqui nós temos a BBC, e realmente isso foi uma notícia da BBC do dia 27 de setembro, como se formou a nuvem de poeira que engoliu o interior de São Paulo. Olha isso, né? Impressiona. E aí, aqui, nós temos, então, adesivo para a pele é capaz de curar o diabetes. Então, aí, esse produto ele está à venda na internet com essa promessa, mas é fake. Ele não tem eficácia comprovada e não substitui o tratamento convencional do diabetes. Okay? E isso foi, então, divulgado por campanhas públicas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, vamos voltar, então, para a nossa apresentação aqui. Obrigada para quem... Ah, vocês não conseguiram ver minha tela? Deixa eu ver se eu consigo. Me falem se vocês conseguem ver. Porque, para mim, mostra que eu tô... não... Ainda não. Ainda não. Deixa eu puxar aqui, assim. E aí? Porque o que eu vejo aqui é que eu estou compartilhando. Eu não sei se vocês conseguem. Mas, enfim, só aparece o site. Eu vou passar, então, para vocês aqui o endereço, tá? Que assim vocês conseguem ver, né? Porque é legal ver. Então, esse aqui é o da BBC que eu mencionei anteriormente. Né? E aqui, então, é o da fake news. Ok? Para quem quiser dar uma olhada. Ah, sua foto tampa parte da tela. Ah, perdão. Então, vamos lá. Então, vamos continuar, então. Então, aqui, para quem quiser ver, são onde nós achamos os nossos sites. E agora, eu queria, baseado nessa proposta que eu fiz para vocês, que a gente parasse, então, para pensar criticamente como que nós poderíamos criar atividades para os nossos alunos, seja para aulas de português, inglês,
história, geografia. O que vocês fariam? Que coisas vocês fariam? O que a gente poderia fazer? Como que nós poderíamos mostrar e debater essa história? Será que dá para a gente fazer uma história de bandido e mocinho? Como que fica? Depois eu vou fazer eu vou contar uma história do que eu fiz com os meus alunos. Então vamos ver aqui o que vocês têm para me falar. Falar da comparação entre os dois textos e analisar. Sim, mas Darcy, como que você começaria essa discussão? Pensa no... perdão, gente, estou me mexendo aqui para sentar melhor. Pensa como você vai pensar no seu plano de aula, então, né, naquele warm-up, né, que lida para abrir a discussão. Como que você abriria esse tópico? Faria comparação? Quem mais? Como que vocês fariam isso, se vocês tivessem que criar uma aula com esses textos ou não? Tá? Como que vocês aprenderiam? Trabalhe com análise de texto. Selma, vamos lá. E a minha sugestão é começar com o jogo das 2 verdades e uma mentira. Isso é bem legal. Bem legal, Selma. Eu começaria com uma lista de notícias. Muito bem. Eu vou contar para vocês como que eu fiz, mas eu vou esperar um pouquinho para ver o que os seus colegas falam ainda. Então, aqui tem gente digitando ainda. Vamos ver. Esperar um pouquinho. Fazendo uma enquete, como que você faria essa enquete, Mirelle? Eu traria uma notícia com uma imagem perguntando se é verdadeira ou falsa. Legal, legal, muito bem. Dessa forma que eu fiz? Muito bem. O que mais vocês podem? E se vocês derem aula para crianças, como será que você pode trazer isso para o universo das crianças? Porque aqui eu apresentei assim, porque somos todos adultos. Mas e aí? Com vídeo? Como que você faria com vídeo, Márcia? Audiovisual. Mas como assim? Como que você apresentaria o tema? Gente, isso é só para a gente fazer mesmo um brainstorming, né? Pensar no como que a gente pode criar aulas, né? Que, na verdade, nosso papel como educador é compartilhar experiência. Para as crianças, não sei como faria. Janak, eu criei, inclusive, na verdade, eu criei não para crianças, eu criei para um curso de formação de professores que eu dei. Eu fiz a história, a famosa história do bonzinho e do ruim. Então, eu fiz a história do Batman e do Coringa. E aí, o Batman, ele precisava procurar os malvados e os que tinham espalhado fake news em Gotham. Vamos ver aqui o que a Márcia está mostrando na TV, pausando e perguntando aos alunos antes de dar a resposta. Quais são os implicadores? Isso, mas vocês apresentariam tudo que eu apresentei? Tem que apresentar, tem que mostrar para eles como que distingue, senão não fica, como que fica? O que vocês fariam? Bom, muito bem, Márcia. Olha, eu gostaria de ver tua aula. Gostaria de ver tua aula. Gente, eu queria muito ver a aula de vocês. Sim, eu faria isso. Muito bem. Então, nesse do Gotham, então, eu tenho 3 notícias, na verdade 4, porque eu fiz para dar números pares. E aí eu falei, então, que o Pinguim, ele dispersou notícias falsas por Gotham City e que para salvar Gotham City, o Batman tinha que recolher essas notícias falsas e distinguir das falsas e as verdadeiras. Então, eu tinha 4 falsas e 4 verdadeiras. E aí a gente começou, então, esse trabalho. Na verdade, esse trabalho é de um curso que eu dou, que eu faço com os professores, e deu super bem, ficou muito bacana. Muito bem, Janak. Achei o tema do Batman sensacional, super adaptável. Dá para você fazer várias coisas, Superman, Batman, enfim. Então, vamos lá. Eu até vou... Então, eu vou falar um pouquinho, então. Na verdade, esse que eu mostrei para vocês é parte de um curso sobre fake news que nós damos na Educantes, na minha startup. Isso é só um pedacinho
Então, é um curso que ele começa com a gamificação para educadores, que ele é grátis. Gente, entre, ele está lançando hoje, é super bacana. Ele é uma plataforma toda gamificada, tá? E é o lançamento, então, da nossa série Educação e Tecnologia. E vocês têm aqui, inclusive, o link, se vocês quiserem clicar. Sintam-se à vontade. Ah, tá, Carla, bacana, você vai fazer publicidade sobre... Gente, é grátis, tenta, pelo menos vocês me dão feedback. E aí aqui tem o que a gente vai debater. Então, para esse curso a gente vai falar dos avanços dos apps, sites educativos, vamos debater um pouquinho sobre BNCC, vocês vão ver algumas gamificações. Para quem me acompanha, sabe do meu projeto Dr. Lingui, que eu fiz durante a pandemia, vocês vão aprender a criar sites e jogos, a curar, né, a pegar sites e jogos de fontes, enfim, fidedignas, né? Além de você ganhar um certificado, que certificado é bonitinho, né, gente? Só cuidado que o acesso para quem participa do curso, ele é de 12 meses, então dá para vocês voltarem e tal. Olha, o meu Insta é cursos.educantes e o do projeto Dr. Lingui, mas ele tá bem parado, porque foi um projeto que eu fiz para a pandemia, tá aqui, tá? E aí vocês vão, então, receber um certificado, eu não sei se vocês já viram, é super legal, é super trending, que dá para você compartilhar, principalmente no LinkedIn e tal. E esse é o primeiro curso da série dos nossos cursos, que vai se seguir, então, com curadoria de conteúdo, e no curadoria a gente vai usar alguns conhecimentos da gamificação, e aí a gente vai falar sobre como lidar com curadoria na sala de aula, o conceito de educação 4.0. Alguém já ouviu falar aqui da educação 4.0? Já tem o cadastro com vocês? Ótimo, então entra lá que o curso está sendo lançado hoje, o de gamificação. O de curadoria, eu estou terminando ele vai sair do forno na metade do mês de outubro. Você fez o curso de STEAM? Ai, Janak, vê se você tenta concluir. Vai lá, assim você ganha certificado, mulher. Você ainda tem acesso. Se você começou, você tem acesso durante 12 meses. Mas você tem que participar, tá? Geralmente, se a pessoa ela para e ela não participa, a própria plataforma ela acaba mandando uma mensagem. Fala assim, você tem certeza? Senão a gente vai te deletar do acesso. A gente vai tirar vocês do acesso. A gente vai falar, então, da curadoria no ensino online e presencial, porque às vezes a gente pensa na curadoria só como uma coisa online, pode ser presencial também, a gente sempre trabalhou, né? Nós temos vários exemplos de plano de aula, de atividades que vocês podem usar já prontos, no próprio curso de gamificação. Sintam-se à vontade para usar todas as atividades criadas lá, elas estão ali para a gente realmente divulgar e ajudar os professores, porque a ideia da Educantes é a gente criar um grupo de professores que se ajudam. Porque, gente, vamos falar a verdade, somos todos professores, montar conteúdo é complicado, principalmente conteúdo online. Você precisa de tempo, às vezes ele demora um pouco mais. Tudo bem que depois você vai ter, mas você também pode compartilhar, que é esse o bacana. Então, eu sempre tento compartilhar tudo o que eu faço. Então, nós temos exemplos de atividades, enfim. Por quê? Nós sempre partimos do pressuposto que o melhor jeito de inovar é investindo nos nossos professores, e colaboração é tudo. Para quem já participou de algum dos nossos cursos, vão ver que que tem muita colaboração dentro do curso, que realmente a gente quer que vocês façam um portfólio para vocês, mas que vocês criem o clube da bolinha e da Luluzinha, que vocês possam trocar figurinha, porque trocar figurinha ajuda sempre, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui o link do curso, porque, pelo visto, vocês não vão conseguir acessar de outra forma.
Mas esse aqui, ele já está disponível no nosso site. Acessa lá, veja, participe. Lembre-se que se vocês não participarem, depois de um tempo, a gente vai mandar um e-mail para vocês e a gente tira o acesso de quem não participa. Mas se vocês participarem, concluírem, ganharem o certificado, vocês têm o acesso por 12 meses. É grátis. Vejam os outros cursos também. A gente tem profissionais excelentes, tanto com renome no Brasil como não. E no curso de curadoria, que vai sair depois desse de gamificação, nós vamos, inclusive, ter aulas síncronas, em que eu vou fazer o passo a passo com vocês. Então, a cada semana, a gente vai ter um tópico de discussão e a gente vai sentar e debater mesmo. Vão ser sábados bem bacanas, né? Então, eu agradeço primeiro a Dizal, mas principalmente a vocês, porque sem vocês, obviamente sem a Dizal, eu não estaria aqui, mas principalmente sem vocês. Lembrem-se, compartilhar é a alma de tudo, é a alma, é o vínculo de sermos professores. Nós temos, enfim, obrigação de compartilhar tudo. Para quem quiser ver essa apresentação de novo, que às vezes vocês me perguntam, vai ficar gravada na Dizal, vocês podem assistir, acho que eles vão mandar o link. Para quem quiser participar dos cursos da Educantes, agora vai sair no forno o primeiro dessa série de Educação em Tecnologia, focado para ensino online, que é o Gamificação. Entra lá, é grátis, me dê feedback, gente. Ó, esse aqui é meu e-mail. Vou dar até o meu e-mail, porque eu quero receber feedback de vocês. Faça como o Ricardo fez, a gente se tornou amigo. Converse comigo, entre na mídia, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Então, aqui, esse aqui é meu e-mail. Aí, o Ricardo. E vá lá, veja, participe. Gostou? Participe de curadoria. Dê feedback. Você teria referências que usou no slide? Olha, as referências, elas estão aqui. Me manda um e-mail, Andréia, porque aí eu te mando as referências, tá bom? Porque como eu literalmente copiei do site, que feio, né? Mas tudo bem, eu me autoplagiei, vou mostrar para vocês. É que eu ainda tô... Gente, eu tô compartilhando minha tela com vocês. Alguém já está compartilhando a sua tela? Alguém está compartilhando a minha tela. Tudo bem, então eu consigo mostrar para vocês, então. Vocês conseguem ver a tela, galera? Alguém está compartilhando para mim. Obrigada pela pessoa que teve a alma boa de compartilhar. Então, esse aqui é o curso. Olha, gente, que bonitinho. Para vocês verem. Então, aqui tem todo o material, certificado online. E aqui a gente mostra o passo a passo para vocês. Ó, inédito, mostrando para vocês o curso. E meu xodó é a atividade final, então tem as videoaulas, tal, tudo bem, lá, lá, lá. Tem a área de debate com os Padlets. Tem vídeos, e-books, atividades, enfim, tudo interativo. Olha que bonitinho, esse aqui foi um artigo que eu publiquei, que tá aqui para vocês verem. Enfim. E aí você termina, tem aqui os exemplos das aulas que vocês podem criar, como que vocês criam esses sites, atividades com QR Code, como que você faz para compartilhar, para criar o nosso vínculo, os dados, essa atividade é muito fofa. E aí agora, deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar o que eu estou montando agora, que é o de... Olha aqui. Tá vendo? Que é o Curadoria. Que ele vai sair na metade do mês que vem. Esse aqui ele é um pouquinho mais longo, tem 5 semanas, e olha aqui o do Fake News. Algumas coisas vocês vão reconhecer, né? Ele ainda vai saindo do forno, mas é só para dar um gostinho para vocês, e aqui a gente tem todos os debates
tem atividades, enfim. Gente, não vou me prolongar mais, foi um grandíssimo prazer conversar com vocês, eu espero que tenha ajudado. Espero que sintam-se à vontade para mandar se vocês tiverem dúvidas, escrevam para mim. E é isso, vamos compartilhar, né? Eu piamente acredito, então, nessa frase que realmente compartilhar é a alma do negócio, de inovar. Conseguiremos ver o curso pelo link? Sim, vou até mandar aqui para vocês o link do curso, que aí já manda direto para lá. Lembrem-se que vocês precisam se inscrever na plataforma. Ao se inscrever na plataforma, galera, vocês têm acesso a todos os cursos que a gente oferece, sendo eles grátis ou não, tá? Sempre dá uma olhada, porque a gente sempre tem um curso grátis saindo do forno. Esse aqui é o desse mês, que tá saindo do forno agora. E aí me deem feedback. Eu sempre procuro melhorar. E eu só tenho feedback se vocês me mandarem. Tá bom, gente? Um grande beijo, um abraço. Foi um prazer conversar com vocês. Agradeço ao Israel, a todo mundo que participou, né? É sempre muito bom participar com vocês, ouvir, né, esse debate de vocês. E eu espero, então, que vocês se divirtam. Um abraço a todos. Janak, obrigada pela sua participação, foi excelente. Gostei bastante. E bons estudos. E vamos aí, compartilhar, né? Beijos. Obrigada, Gisal, obrigada a toda a equipe por disponibilizar esse momento mágico. E é isso. Obrigada para quem compartilhou a minha tela, que eu não conseguia. Obrigada, gente. Tchau, tchau.